Começamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos falar hoje com convidados especiais sobre assédio moral no trabalho. Assédio moral, violência moral, não é um fenômeno novo, mas é uma discussão recente. De 2000 para cá, fala-se muito em assédio moral, em suas consequências e principalmente na necessidade de reprimi-lo, de eliminá-lo. Mas convidados do Democracia de hoje que irão conversar com o telespectador para levar ao espírito crítico de cada um a informação que é necessária com o esclarecimento correspondente. Por isso trazemos hoje ao Democracia Beatriz Renck, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Mara Rejane Weber, da Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho do Sintrajuf-RS, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, no Rio Grande do Sul. Márcia Medeiros de Farias, Procuradora do Trabalho da 4ª Região. E Pedro Jacob, Auditor Fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Para as primeiras considerações sobre a pauta de hoje do Democracia, nós convidamos a Beatriz Renck. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. É um prazer estar aqui nesse debate. O assunto é um assunto que, como foi falado, ele existe há muito tempo, acho que talvez desde da história do homem, inclusive, mas o fato é que ultimamente se tem discutido muito essa questão do assédio moral. É muito importante que se discuta porque nós temos visto inúmeros casos no local de trabalho, infelizmente, de situações desse tipo, que consistem, vamos dizer assim, num terror psicológico no trabalho, e nós precisamos debater, informar a população, os trabalhadores, para que se deem conta dos direitos que têm e para que nós possamos impedir que isso continue acontecendo. Não só os trabalhadores, como as próprias empresas, que me parece que muitas vezes esse fenômeno ocorre e até não é levado como deveria ser pelos empresários, não tem talvez até noção do que esteja acontecendo no local de trabalho. Então, me parece que nós sabemos que o assédio traz consequências nefastas na vida das pessoas que são submetidas a ele, doenças graves, muitas vezes, até mesmo incuráveis, dependendo da intensidade com que ele é praticado. O assédio acontece não só nas relações privadas, mas também nas públicas. Isso também nós temos visto crescer muito e talvez seja fruto da nossa sociedade um pouco individualista demais, e acho que o assédio não é exclusivo do trabalho também. Ele tem... Nós ouvimos falar muito em assédio nas escolas, que se chama de bullying, e isso também é fruto dessa nossa sociedade. Talvez esteja na hora de nós repensarmos alguns valores. No trabalho, especificamente, o assédio floresce com mais facilidade, porque o trabalhador coloca não só seu trabalho, mas a sua própria pessoa. É impossível separar o trabalho da pessoa do trabalhador, né? Fica ali mais tempo do que em casa, e isso acaba gerando a possibilidade de ofensas à dignidade do trabalhador, que se reveste de uma gravidade muito séria que nós temos visto ocorrer. Então, acho que é importante nós estarmos aqui para discutirmos essa questão a título de informação e debate, contribuição para a sociedade, no sentido do conhecimento do que é o assédio moral e como nós todos, enquanto sociedades e enquanto, inclusive, entidades e instituições envolvidas, podemos contribuir para erradicá-lo. Mara Rejane Weber. Saúdo a mesa aqui, que acho que está muito rica, né? A todas e a todos presentes. E o Sintrajuf, ele trabalha com esse assunto desde 2007. Na verdade, a gente lançou uma campanha nesse ano para marcar o Dia do Servidor Público, né? Então, a gente faz parte da campanha A Cartilha, né? Assédio Moral Comigo Não.
que a gente teve como mote, né, a união, a solidariedade para enfrentar o mais forte, né? E depois também eu vou passar para os presentes aqui a camiseta que faz parte da campanha. E o que ensejou, na verdade, essa nossa preocupação? Foi questões relacionadas a relações de trabalho nos setores que a gente não conseguia identificar o que era a origem desse agravamento que acabava levando pessoas a adoecimento profundo, a depressão, a afastamento do trabalho. Então a gente começou a investigar. E na verdade, assim, o embasamento teórico de todos, né, é mais ou menos comum, que se remonta lá aos estudos da Marie France. Aqui no Brasil a gente tem um expoente que é a Margarida Barreto, né, que tem uma contribuição muito grande para elucidar esse assunto, mas eu acho que está se produzindo um conhecimento sobre isso que extrapola, e nós estamos trabalhando nessa linha, que a questão não é individual. A questão tem a ver com o modelo de gestão, tem a ver com a organização do trabalho, e mesmo nas escolas, né, que foi citado pela desembargadora Beatriz, é o modelo de escola que a gente tem. Para nós, assim, nós temos isso já muito concreto no nosso dia a dia, e como a gente também lida com esse desafio de vencer o assédio moral no local de trabalho, é trabalhar com gestão, porque é da organização do trabalho, inclusive nesses últimos anos agora, a forma como está se dando a construção de metas, a transformação das relações de trabalho e dessa organização é que tem produzido em maior escala o assédio moral. No TRT 4ª Região, por exemplo, a gente tem tem uma jurisprudência bem interessante, né? Quem quiser pesquisar na página do TRT, né? Questões que já foram abordadas e que o tribunal tem sentença, não classificando como assédio moral, porque a gente não tem essa tipificação, ainda tem projetos de lei que estão no Congresso Nacional. Até agora foi apensado o que era mais antigo lá do Mário Fortes, né, que era agora foi apensado um mais novo que fala em coerção no trabalho, mas não é a mesma tipificação de assédio, né? Mas assim, na empresa pública, né, por exemplo, em empresas de venda, onde as pessoas são instigadas, são obrigadas a buscar metas inatingíveis com os métodos mais atrozes possíveis, né? Do tipo, aqui eu tenho, isso vem de uma sentença, tá? O que foi relatado lá. Vocês são fracos, incompetentes, incapazes de produzir, sendo forçados a dançar na pontinha da garrafa. Vocês não são de nada, não vendem nada, nós somos os líderes e vocês são empregados inferiores. Quer dizer que o assédio sempre busca isso, é a humilhação, né, e a colocação do trabalhador ou daquela pessoa numa situação de incapacidade de reação. Ele é pensado para isso, porque quem faz esse tipo de gestão entende que é dessa forma que aquele trabalhador vai produzir mais, né? E não faz sem uma complacência, né, da própria organização do trabalho. Nós temos casos aqui no serviço público também, né? Ainda nós temos mais de 20 denúncias desde que a campanha foi lançada, né? E tem um caso em especial numa vara do trabalho que ainda não tem nenhuma decisão tipificando como assédio moral, mas no mínimo é inadequado para um local de trabalho, onde o diretor tinha como método, né, xingar, gritar servidores, esmurrar computadores, jogar telefone na parede, quebrar lâmpadas no pátio, e fazia algumas
algumas falas, né, onde era a maioria mulheres no local de trabalho, do tipo assim, desculpa, vou pedir inclusive porque é chula a expressão, né, mas ele colocou, ele estava comendo um bombom e ele colocou assim, vocês já imaginaram se as mulheres ao invés de cocô fizessem isso, referindo-se ao bombom? Que os homens ficariam realizados e não precisaria haver mais banheiros. Né? Então, as pessoas estão submetidas a isso. Esse diretor continua no seu local de trabalho, gerindo essas pessoas, né? Apesar da gente já ter pedido o afastamento dele. E a gente também entende assim que nós precisamos ter um cuidado de não banalizar o assédio moral. Ele não é qualquer atitude autoritária. Né? Agora, sempre o assédio moral está ligado ao autoritarismo. Então, a luta contra o autoritarismo, a democratização das relações de trabalho tem também a ver com o combate ao assédio moral. Márcia Medeiros de Farias. Gostaria de cumprimentar a todos os componentes da mesa e saudar a iniciativa do programa, porque para nós no Ministério Público do Trabalho, a grande questão que se tem relacionada a assédio moral no trabalho é o desconhecimento do que seja, do que não seja, do que fazer, de como identificar e como a partir da identificação poder tomar as providências para fazer cessar. Então, nós partimos sempre do princípio que todas as questões ligadas à dignidade do trabalhador, casos de discriminação, assédio sexual, assédio moral, têm mais dificuldade de serem reconhecidas e de serem combatidas. O que é necessário, o que é muito importante em situações como um programa como esse, que abre essa oportunidade de nós falarmos? É conscientizar os trabalhadores do direito que eles têm de não serem assediados, do direito que eles têm de tomarem atitudes contra o assédio, de procurarem instituições como o Ministério Público do Trabalho, como sindicatos, como o Ministério do Trabalho, para que isso seja cessado. E isso se faz no Ministério Público do Trabalho, tentando levar o conhecimento tanto dos trabalhadores, ou como a Beatriz falou, como conscientizar as empresas. Porque, no nosso ponto de vista, o assédio decorre de um desconhecimento tanto por parte dos trabalhadores dos seus direitos, quanto por parte das empresas dos seus deveres. O que está na raiz desses problemas que dizem respeito à dignidade, que ferem a dignidade do trabalhador, ao nosso ver, é a questão de que o trabalhador, os empregadores, muitas vezes ainda em nosso país, entendem que o trabalhador, quando entra na empresa, ele perde direitos. Ele perde o direito à dignidade, ele perde o direito à intimidade, à privacidade, à liberdade, quando na verdade não. Ele entra no trabalho, ele é um cidadão como todos nós, mantém esses direitos de cidadania e soma a esses direitos aqueles direitos constitucionalmente previstos do trabalhador. E um dos direitos, o mais importante deles, sem dúvida nenhuma, é o direito à dignidade. E o assédio moral é aquele ataque à dignidade, aquela pressão repetida, continuada, agressões, omissões, que fazem com que o trabalhador vá tendo a sua dignidade, a sua alma atingida. E um dos aspectos muito importantes da divulgação disso é também fazer com que os colegas da pessoa assediada tenham conhecimento de que tem que estar ao lado do colega, não deixando que ele seja uma vítima individualizada e isolada do assédio. Pedro Jacob. Bem, gostaria de agradecer o convite feito aí ao Ministério do Trabalho, cumprimentar os colegas da mesa. E é interessante se falar na questão do assédio moral, uma vez que é um tema, né, embora muito antigo, já se falou isso na mesa, ele é recentemente estudado. E ainda não se tem exatamente uma definição, e os trabalhadores e as próprias empresas não têm o conhecimento de como é que ele ocorre e aonde ocorre, né? E como nós tratamos aqui o tema do assédio moral no local de trabalho. O assédio moral no local de trabalho, ele tem uma característica muito importante, né? Ele pode ser através da empresa como toda, na sua forma de gerir, das suas metas, e ele também pode ser de forma individual. Né? O que traz, como ocorre esse assédio moral? Eu acho que é isso que a gente tem que discutir aqui, né? Porque é uma desinformação muito grande de trabalhadores e de empresários sobre o que significa o assédio moral e o que caracteriza ele para que se possa caracterizá-lo mesmo como um assédio moral. No Ministério do Trabalho, nós temos uma atividade lá de informações aos trabalhadores, né, onde muitas oportunidades chega o trabalhador lá numa situação onde ele está sendo assediado moralmente, né, no seu local de trabalho,
e a gente costuma encaminhá-lo para um setor lá que nós chamamos de setor de mediação, para que a gente possa, inclusive, fazer um convite à empresa para que se discutisse se de fato existe o assédio moral ou não, né? O assédio moral, em algumas oportunidades, ele tem até se caracterizado, tem sido confundido. Por exemplo, quando se fala em assédio moral, a primeira coisa que se fala, se pensa, assédio sexual. Na verdade, isso às vezes ele tem uma característica do assédio sexual não correspondido, ele passa a acontecer como um assédio moral, né? Em muitas oportunidades isso ocorre, isso normalmente, geralmente... É um agente que provoca essa decorrência. Exatamente. Decorrência, a pessoa passa, normalmente, a mulher, né? Porque aí tem a questão de trabalhadora e mulheres, e uma categoria hierárquica inferior ao gerente, digamos assim, no local de trabalho, essa pessoa passa a ser discriminada, inclusive. Aliás, a discriminação também é um outro fato importante para se falar na questão do assédio moral. Isso quando a gente fala no assédio moral em termos de individuais no local de trabalho. Deixando a questão das metas, às vezes metas inatingíveis, ou a própria forma de gestão, né, da empresa, mas o que falávamos aqui da questão desta situação da discriminação no local de trabalho. Normalmente a discriminação, ela leva ao assédio. E aí nós falamos de pessoas com deficiência, a questão de gênero, a questão das mulheres, né? A questão de raça, de negro, né? Recebemos muitas denúncias de pessoas que vão até o Ministério do Trabalho se queixar de situações que ocorrem desse tipo, e muitas delas, a discriminação e assédio moral, a gente percebe que eles andam no mesmo caminho. Mas é interessante ver, para a gente discutir aqui, o que é o assédio moral e como é que se combate, né? Do nosso ponto de vista, embora um tema muito novo, eu acho que o combate tem que se dar por uma forma enfim, que a gente possa discutir o tema, porque em muitas oportunidades a fiscalização do trabalho, ou a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, ou uma ação na Justiça do Trabalho, ela não consegue identificar exatamente o que está ocorrendo naquele que possa ser chamado de fato de assédio moral. Ele é continuado, ele é apenas, às vezes é apenas um olhar, é dissimulado, né? É dissimulado, ele é muito dissimulado. Algumas oportunidades não se cumprimentar uma pessoa, passar no corredor, deixar sem nenhuma atividade no trabalho, né? São questões aí que a gente vai discutindo no decorrer do programa. E o telespectador percebe claramente, nas primeiras exposições aqui, o quão amplo é o debate. A quanto vai? Foi mencionada aqui a Margarida Barreto, e ela tem mestrado em psicologia social. Margarida Barreto tem se dedicado a este tema mais recentemente, e a psicologia social é, seguramente, capaz de estabelecer e identificar razões para esse assédio, mas nem todas. Problemas e questões antigas, como a insegurança, também provocam o assédio. Não é apenas a prepotência, o autoritarismo, né? Essa segurança que está contida de forma dissimulada no autoritarismo. Essa insegurança é uma das razões. Nós gostaríamos que os convidados, até o final do primeiro bloco, abordassem este aspecto. Nesse sentido, eu acho que é muito importante, a Mara referiu, a psicóloga francesa, Mary France Irigoyen, que foi quem estudou, deflagrou o processo mais profundamente, né? essa questão. Aqui no Brasil, a Margarida Barreto seguiu a Mary France, mas se nós formos ver, a maior parte das coisas que são escritas aqui sobre assédio moral são derivadas da Mary France. E ela é uma psicóloga, porque se nós que somos da área jurídica, se nós não compreendermos a questão psicológica, nós não vamos realmente entender o assédio moral, nós vamos minimizar, vamos entender, mas isso não foi nada. Porque é justamente essa característica falada aqui da sutileza, ele é tão insidioso que não é declarado. E isso, segundo a Mary France, é que é tão pernicioso. Porque a própria vítima, às vezes, tem dúvida se é verdade aquilo ou se ela está imaginando. E aí ela começa a pensar que ela está ficando louca. Os colegas também não sabem se aquilo é verdadeiro, porque são gestos, é aquela coisa de colocar na geladeira, de dar um serviço banal, que a pessoa é muito mais preparada para fazer, de tirar os instrumentos de trabalho. Sobre essa questão mencionada da insegurança, a Mary France trata sobre as características da vítima e do agressor.
a violência perversa no cotidiano, né? Sim, e o agressor normalmente é uma pessoa que pode ter várias razões, ele pode ser inseguro, ele pode ser prepotente, a prepotência às vezes é apenas uma variante da insegurança, né? Ele pode estar se sentindo ameaçado por um colega de trabalho que talvez seja até mais competente que ele, ou ele tenha medo que seja. E sobre a vítima do assédio, a Mary Frances, ela diz que pode ser qualquer trabalhador, inclusive muitas vezes o melhor trabalhador, o que mais trabalha, que está ameaçando essa pessoa insegura no setor, ou alguém com uma diferença mesmo, uma pessoa Beatriz, que fica doente, sim. Exatamente, a gente tem um tipo de assédio moral que a gente também caracteriza que... Como ele ocorre? Ele ocorre em algumas oportunidades, né, na hierarquia, no cargo digamos assim, acima, né, do trabalhador. E essa situação ocorre também de forma horizontal, porque em algumas oportunidades, os próprios trabalhadores, né, na questão da insegurança, em busca de uma promoção, em busca de uma melhor situação dentro da empresa, a competitividade, né, que ocorre dentro. E isso muitas vezes é estimulado, né, pela estimulado pela empresa. Né? Ele pode ser horizontal e pode ser inclusive dos subordinados com relação ao chefe. E eu acho que nós no serviço público, Mara, já tivemos casos que eu acho que na época nem identifiquei como sendo assédio, mas de saber que um novo chefe que chega num local, às vezes ele não é bem recebido, vamos dizer assim. Tem a ver com os critérios da organização do trabalho mesmo, né? Porque nós, por exemplo, temos no serviço público, né, citando, tem a questão de política de FC sem critério de chegada e nem de saída, né? E a pessoa... Então, é uma competição ali. E o que eu acho que torna mais grave a questão do assédio é exatamente uma coisa que a Beatriz colocou. Quando nós recebemos uma denúncia, nós instauramos um inquérito civil e aí nós temos que provar o assédio. E como é que nós fazemos isso? É basicamente com testemunhas. E o que acontece? Primeiro nós ouvimos a pessoa vítima de assédio. E o que acontece? Essa pessoa, as audiências de assédio, nossas audiências duram geralmente meia hora, 45 minutos. As audiências de assédio duram no mínimo 1h30, 2 horas. Porque a pessoa assediada, ela chega lá exatamente como a Beatriz falou. Ela chega com vergonha, ela acha que deu causa ao assédio, ela fica pensando e dizendo, olha, eu sempre me dediquei a essa empresa, eu não sei por que de uma hora para outra passaram a não me cumprimentar, eu entro na sala, as pessoas fazem piadinha, não me dão trabalho, eu não tenho mais acesso ao telefone, ninguém pode falar comigo. Aí essas pessoas começam a chorar, tem que se interromper a audiência, aguardar mais um pouquinho, ou seja, tem que, como a Margarida Barreto sempre colocou, tem que ser uma abordagem multidisciplinar. Sim. Porque muitas vezes, de um depoimento de 1h30, 2 horas, o que realmente vai servir como prova depois são 5, 10 minutos. E ouvir os colegas também é muito complicado, porque o que os colegas referem? Doutora, se eu vou lhe dizer o que aconteceu, a próxima vítima sou eu. Também tem isso. E o que acontece? É uma coisa que é feita de uma forma para não ter certeza. Por exemplo, não é alguém que chega e bate na pessoa, a pessoa quebra o braço, que é uma coisa visível. As dores da alma, as dores que as agressões, a dignidade da pessoa tem essa característica. Elas não são visíveis. Então a pessoa pode, não, mas ela está reclamando, ele me trata tão bem. E elas são licenciosas e repetidas. É isso que é o problema. Isso é necessário. Característica do assédio é a repetição. E são de uma forma que, como eu trato bem a Beatriz, a Mário Batista, e não trato bem o Jacob, se ele for reclamar por vocês dizem, mas não, ele me trata muito bem, comigo não, não imaginando, porque ainda está vendo coisa. Não é ofensa moral direta também. Não. Não é aquela vagabundo na frente de todo mundo. Ela até pode caracterizar o assédio, mas o assédio é muito mais. É aquela coisa de dar um trabalho que a pessoa não tem condições de fazer, assim, mas tá um lixo isso aqui. Ou então de dar um trabalho para uma pessoa com curso superior completamente compatível com a formação. Então, uma coisa velada. E o velado é pior. A gente aprende com os psicólogos que quando a gente pode reagir é mais fácil. E quando a gente não pode dizer, porque a pessoa não te diz nada, só joga isso aqui, faz de novo. Então, muitas fica pior, vezes, porque... eu não sei se já chegou ao judiciário, muitas vezes eles relatam que elas, no início do trabalho, elas têm que, por exemplo, recortar bandeirinhas, recortar trabalhos ou preencher fichas. No final do dia, o chefe chega, recolhe e coloca no lixo. Bota no lixo. É um trabalho que aquela pessoa fica sabendo. Ou então receber tarefas superiores, a pessoa que tem, ou inferiores. Ou então festas, a pessoa não é convidada, não é deixada. Mas o grande problema, no meu ponto de vista, é que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo. Porque a tendência daquela pessoa assediada é ser
deixar, é achar que é culpada disso. E não é, ela tem que falar com os colegas, ela tem que tentar não falar sozinha com o assediador, não ficar sozinha, e fazer com que os colegas não sejam cúmplices, porque existe o que a Margarida, se eu não me engano, chama de pacto de tolerância e silêncio. Com o medo de ser a próxima vítima, ou com medo no setor privado de perder o emprego, ou no setor público de perder uma promoção, uma FG, as pessoas se calam. E elas estão, de certa forma, ratificando esse assédio. Qual é o motivo? Só, por favor, provas. Não, seguida, é que quando eu, como juíza que sou, e aí vem a questão que a Márcia colocou, sempre nos preocupa o quê? A questão da prova, porque você sabe, nós julgamos com base em prova. Então, uma alegação de assédio no judiciário, para ela vingar, aí vem a dificuldade, como tu disseste, mas nós não temos uma definição do que é o assédio na lei. Nós temos que a condenação vem do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 10º, que é a questão da indenização por dano moral por violação à dignidade, à honra e à imagem do trabalhador. Mas isso tudo fica muito vago. E o que precisa? Vem da junção de elementos, né? De vários elementos. E por isso que eu digo que é importante estudar a psicologia, porque, como juíza que eu sou, se nós não tivermos esta visão de como é o assédio, nunca vai ter prova de assédio num processo. Porque o juiz, para fazer essa prova, ele já tem que estar ciente dessas características para explorar isso de uma forma. Muitas vezes tem o Ministério do Trabalho que fez um trabalho anterior, mas outras vezes não tem. É uma reclamação individual de um trabalhador que se diz submetido ao assédio e nós ficamos naquela dúvida. Tem a banalização, como diz a Mara, aí vem os atestados médicos e toda aquela situação que normalmente só é comprovada com testemunhas. E aí a prova testemunhal é importantíssima, mas o conhecimento nosso, todos nós operadores do direito, para saber quais são os elementos que são importantes, os fatos que são importantes para caracterizar um assédio e para que, como dizem, o trabalhador não seja, além de assediado, ainda ouvir depois que tudo aquilo foi inventado. Quer dizer, é um dilema que nós, como juízes, temos, e ao mesmo tempo nós não podemos condenar uma empresa por um assédio. É uma inversão processual, né? O melhor é a prevenção, então, na verdade. Essa orientação que o Ministério Público dá, no sentido de que as coisas sejam mais coletivas na frente de outros colegas na empresa, facilita depois a prova judicial, porque o nosso sistema é baseado assim, nós precisamos de prova. Obviamente que o juiz tem que ter também o bom senso de ver que esse tipo de prova tem que ser diferente, os elementos não vão ser com aquela clareza. Desculpa, já falei demais, mas agora então... Não falou absolutamente demais. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos apenas o tempo para acertar este primeiro momento do programa. Voltaremos em seguida com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre assédio moral no trabalho, que indica, neste primeiro momento do programa, que fundamental é o respeito à individualidade e à dignidade. Isso não é absolutamente redundante. É uma obrigação que todos devem observar. Voltaremos já. Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia. Falamos sobre assédio moral no trabalho. O Pedro Jacob tem a prioridade. Prioridade, muito bem. Assédio moral, nós temos visto que tem situações... por que ocorre isso no local de trabalho? Nós temos que verificar também, porque às vezes a gente fica falando sobre o assédio moral e aí ele tem um intuito dentro da empresa, né? Que pode ser a questão aí das metas, ou pode ser situações como a gente já vivenciou de um determinado banco que colocava as pessoas que retornavam de auxílio-doença ou doenças do trabalho, né? Aquela questão do bancário, Lerdort, né? Muito a questão de ou função sindical, ou a questão sindical, né? Ou por ser um sindicalista, nesse banco em determinada situação eles foram colocados, todos esses que retornaram, né, do acidente de auxílio-doença, ou acidente de trabalho, eram colocados dentro de um cofre,
né, onde não tinha janela, só tinha uma porta e não lhe davam tarefas e sequer eles tinham senha para entrar no computador. O que se quer com assédio moral em muitas oportunidades? Né? Se quer consumar, por exemplo, a questão do assédio sexual, né?